Bom dia, vamos continuar com o nosso assunto de sintomatologia, nossa segunda videoaula, e vamos continuar falando sobre os sintomas fisiológicos, entre outros sintomas. Acompanhe. Além de alterar as taxas de respiração, também altera os processos de síntese, esses sintomas fisiológicos. Alteração no processo de síntese, como destruição da superfície da folha, ação direta do patógeno ou indiretamente, uma vez que os processos eles são sempre acompanhados de uma interferência nas vias metabólicas do hospedeiro, o hospedeiro, no caso, a planta. Distúrbios também no acúmulo ou a falta de carbono, aminoácidos, sais minerais, hormônios, enzimas ou até mesmo no balanço energético da planta. Então, um exemplo aqui para vocês. Tem a bactéria, a Ralstonia solanacearum. Ela ataca aqui, ó. Atacado por Ralstonia solanacearum, o tomate, por exemplo, ocorre a descoloração vascular, que é o resultado de um acúmulo de melanina, e a produção de raízes adventícias. Isso aqui vai causar a murcha no tomate. Então, também é um sintoma secundário. Tem é um sintoma fisiológico, porque afeta a transpiração, a respiração, e afeta também a alteração nos processos de síntese e causa essa murcha aqui. Então, se vocês tiverem no tomate essa doença, geralmente ela é causada pelos sintomas que vocês estão vendo aí, é causado por uma bactéria. Então, vamos falar agora sobre os sintomas histológicos. Terminamos os sintomas fisiológicos. Os sintomas histológicos, ele pode causar hipertrofia celular e hiperplasia. Hipertrofia é o aumento do volume da célula por ação do agente patogênico. Por exemplo, quando você está malhando, as suas células elas estão aumentando de tamanho, aumentando de volume. A mesma coisa que acontece. O vírus, ele pode fazer com que ocorra esse mosaico aqui, ó. Então, o aumento é como se fossem umas verrugas, ficam meio em 3D, a hipertrofia celular. Isso é um sintoma histológico. Tem também a hiperplasia, que já é uma multiplicação, não é um aumento da célula, é uma multiplicação exagerada das células. Exemplo de uma doença, as galhas, que são muito conhecidas. Essas galhas aqui, elas ficam aumentando, né, ou, na verdade, se multiplicando exageradamente e vai causando isso aqui, ó. Essas galhas na planta e vai fazer com que a planta ela não consiga se desenvolver direito e o nematóide que causa essas galhas, que é como se fosse um verme, é um agente fitopatogênico, ele vai se alimentando ali das raízes, dos nutrientes e a planta ela pode vir a morrer e não aguentar, por conta exatamente desse nematóide estar sugando tudo, né? Tem também os sintomas morfológicos, exemplos deles, sintomas necróticos, tem vários sintomas necróticos que eu vou citar aqui, que são caracterizados pela degeneração do protoplasma, seguida de morte das células. Então, geralmente, esses sintomas necróticos, no final, já vai causar uma morte na planta, uma necrose, a célula vai morrer. Então, qualquer alteração, sintomas morfológicos, vamos ver, é qualquer alteração visível na forma ou na anatomia da planta. Exemplo, amarelecimento, aqui que plantinha é essa, gente? A bananeira, causada pela destruição da clorofila, então você vê que está amarelado, a clorofila já morreu, então é causado pelo Fusarium oxysporum, que é a fusariose. Tem também o encharcamento aqui na videira, condição translúcida do tecido, que é mancha chamada de mancha de óleo de míldio da videira, causada pela Plasmopara vitícola. Então, vocês veem aqui, ó, a necrose, ó, essa uva aqui já era, né, morreu. Isso aqui para comer, pelo amor de Deus. Então, aqui são sintomas de encharcamento, como se fosse uma mancha de óleo no míldio. Aqui, no caso, já é um sintoma primário, que você vê essas manchas na folha, né, tá atacando realmente a clorofila. E são sintomas necróticos, de encharcamento. Outro sintoma bem característico é o cancro da haste. Ainda estamos falando de sintomas necróticos, que são sintomas morfológicos. O cancro são lesões necróticas deprimidas mais frequentes em caules, como vocês podem ver aqui, raízes e tubérculos. Olha aqui,
É um cancro, você fica, essa parte aqui já morreu da planta, ela não consegue mais fotossintetizar, é uma necrose. Então, aqui é chamado de cancro da haste. Tem também o crestamento, como vocês podem ver nessas figuras aqui, que é uma necrose repentina nos órgãos aéreos, que são as folhas, né? A parte de cima. Pode ser causado pelas bactérias Xanthomonas axonopodes, no feijão, e também a requeima da batata, né? Que é causada pelo fungo Phytophthora infestas. Requeima da batata e Xanthomonas, que são crestamentos, sintomas necróticos, sintomas morfológicos. O dumping off também é outro sintoma necrótico, que aqui, ó, é um tombamento das plantas, vocês podem ver aqui na raiz. As plantas são as plantas pequenininhas, né? Resultado da podridão dos tecidos tenros da base do seu caulículo. Então, o que acontece? Aqui vem o fungo, e aí deixa podre aqui as raízes do caulículo e não passa nutriente. E a planta, ela tomba. Então, é chamado de dumping off, causado pela Rhizoctonia solane. Tem também a estria, como vocês podem ver aqui, estria, que é tipo listras, né? Que é uma lesão alongada, estreita, paralela à nervura das folhas. Então, isso aqui também é um sintoma necrótico, as estrias e o dumping off. Ainda falando sobre os sintomas morfológicos e necróticos, tem também a gomose em acácia negra. Gomose, vocês podem ver aqui, que deixa realmente a planta, ela chega à morte, ela fica podre e cai. São danos causados pela gomose em acácia negra, apodrecimento da região basal de troncos, que é uma exudação de goma, que é uma substância viscosa a partir de lesões. Tem também a perfuração, que é a cercosporiose. Vocês já viram aqui, ó, as folhas que tem essas bolinhas aqui, necrosada. Então, aqui é chamado de cercosporiose ou perfuração, que é a queda de tecidos necrosados em folhas, formando uma camada de abscisão ao redor dos sintomas, resultando em perfurações. Aqui é na beterraba, por exemplo, a cercosporiose da beterraba, que é uma doença muito conhecida na horticultura. Continuando a falar sobre os sintomas morfológicos, que são os sintomas necróticos, tem também as manchas, são várias manchas que a gente pode ver em doença da planta. Por exemplo, aqui, a mancha deprimida, que é a antracnose, aqui no feijão. Aqui vocês podem ver, bem característico essa mancha deprimida nas vagens, né, de feijão. Tem também a mancha aureolada, causada por bactéria. Ela é causada pela bactéria Pseudomonas. Então, você vê aqui, você vê essas manchas bem fundas mesmo, necróticas ou mais ou menos circular. Tem também a mancha concêntrica, causada pela Alternaria solane. Aqui é um fungo, que você vê aqui concêntrica, vocês estão vendo, ó, como se fosse um redemoinho. Aqui também são sintomas necróticos, essa parte aqui está morta, não consegue mais fotossintetizar. E também a mancha angular, que é a mancha da ramulária. Ramulária areola. Vocês estão vendo aqui como se tivesse jogado água sanitária, né? Umas gotinhas de água sanitária. São manchas, como eu disse para vocês, também, além de ser sintomas morfológicos de necrose, são também sintomas primários, porque estão diretamente na folha atacando, assim, a fotossíntese. A planta não consegue realmente fotossintetizar e produzir carboidratos para crescer de forma adequada. Para finalmente finalizar os sintomas morfológicos necróticos, tem as mortes dos ponteiros, que é chamada de dieback, que é uma morte progressiva de ponteiros e ramos. Vocês estão vendo aqui, ó, nessa figura, a morte dos ponteiros, que também são sintomas necróticos. Tem também a mumificação, aqui, ó, frutos que são como se fossem múmias, né, apodrecidos, enrugados e secos. Isso aqui também é uma doença, que é a mumificação, sintoma necrótico. Tem também a resinose. Essa resinose é uma exudação anormal de resina das feridas ou lesões de coníferas. Então, tá aqui a resinose, a exudação. Tem a seca também, que é a seca e morte dos órgãos da planta. Na mangueira a gente vê muito, né? Essa seca.
e também são causados por doenças. Tudo isso são doenças, tá? Que a gente está vendo agora fitopatologia, não é praga, não é inseto. A gente está vendo agora doenças de plantas causadas por fungos, bactérias, vírus, nematóides, entre outros. Mas isso aqui tudo que eu tô falando não é causado por inseto. Então, tem também a seca, como eu já disse, e processa-se mais lentamente que o crestamento. A pústula, tá aqui que é a ferrugem, essa folha aqui, ela tem uma pequena mancha onde ocorrem as elevações da epiderme. Então, isso aqui, como eu disse, é meio laranjado, amarelado, também é ferrugem, que são sintomas necróticos. Finalizamos os sintomas morfológicos. A gente vai falar agora sobre os sintomas plásticos, que são anomalias no crescimento, multiplicação ou diferenciação de células vegetais, levando em consideração as distorções nos órgãos das plantas. Aí vamos falar sobre os sintomas hipoplásticos. Sintomas hipoplásticos. Temos como um sintomas hipoplástico albinismo, causado por viroses, por vírus. No caso, os sintomas hipoplásticos é o subdesenvolvimento das plantas devido à redução ou à supressão na multiplicação ou crescimento das células. Então, aqui, por exemplo, essa clorose aqui, causada por viroides, você vê que fica amarelado, como vocês podem confundir com falta de nitrogênio, mas não é. Por quê? Porque é assimétrico, né? Que fala, não, a folha tá amarelada. Aqui a folha tá amarelada, é falta de nitrogênio. Vamos colocar nitrogênio. Não, gente. Aqui é albinismo, você vê aqui, ó. Que é meio branquinho. Então, albinismo, sintoma hipoplástico, doença causada por virose, vírus. E aqui também você vê que tá assimétrico, é uma doença também causada por virose. Tem a clorose, que é o esmarecimento do verde em órgãos clorofilados, decorrente da falta de clorofila. Diferencia-se do albinismo, né, pelos órgãos não ficarem totalmente brancos, porque no albinismo, como vocês podem ver, fica mais branco aqui, ó, e aqui fica amarelado. São sintomas hipoplásticos. Ainda falando sobre os sintomas hipoplásticos, temos o nanismo. Você vê a diferença de uma planta normal aqui para uma planta com nanismo, porque é o nanismo em trigo. Tem também o mosaico, que são áreas cloróticas que aparecem intercaladas com áreas sadias. É um verde mais escuro nos órgãos aclorofilados. Tem também o mosaico da cana-de-açúcar, né, que é chamado de sugarcane mosaic vírus. E tem também aqui a roseta, que é um encurtamento dos entrenós. São todos eles sintomas hipoplásticos, o subdesenvolvimento, né? Já os sintomas hiperplásticos, que ainda estamos nos sintomas plásticos, é diferente, ao contrário do sintoma hipoplástico, porque nesses sintomas hiperplásticos tem o super, não é o sub, né? É o superdesenvolvimento decorrente da hipertrofia ou hiperplasia. Então, exemplos aqui, a verrugose, que é um sintoma hiperplástico, bem comum, e o superbrotamento, que é a vassoura de bruxa aqui, que vocês podem ver que é uma doença também muito conhecida na fitopatologia. Finalizando aqui os sintomas plásticos, que são os sintomas hiperplásticos, temos também as galhas, que é a hiperplasia, né, que é a multiplicação exagerada das células, tá aqui, as galhas, tem também a quimera, também é outra doença bem conhecida, e o glifosato e a fitotoxicidade. A galha é um desenvolvimento anormal de tecidos de plantas, resultante dessa hiperplasia. A hérnia das crucíferas também é muito conhecida como vassoura de bruxa do cacau, como eu disse lá no slide anterior. Mas aqui, ó, o glifosato, fitotoxicidade, é um defensivo, que ele é um herbicida, que pode causar esse problema nas plantas e causar essa fitotoxicidade, que é um sintoma hiperplástico. Finalizamos nossa segunda videoaula e o nosso assunto sobre sintomatologia é muito importante na disciplina de fitossanidade, porque é com esse conhecimento adquirido que a gente vai conseguir diagnosticar as doenças de plantas e também controlá-las de forma adequada e sem utilizar muito agroquímicos, né? Só se for realmente o último jeito. Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a gente se encontra lá na classe virtual.